Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Passar nosso cafezinho, para a gente estar conversando um pouquinho sobre o Senhor. Conversando um pouquinho sobre o que Ele quer falar no nosso coração hoje, né? Então, abre a sua Bíblia em Atos 10, que nós vamos fazer uma continuação da leitura de ontem. Nós vamos falar um pouquinho sobre Cornélio. Então, como nós vimos ontem, os soldados de Cornélio separou os soldados dele e mandou eles irem até a casa exata onde o anjo tinha falado para ele, para poder se encontrar com Pedro. Mas olha o que aconteceu lá na casa onde Pedro estava. A partir do versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Enquanto as pessoas que estavam na casa preparavam a comida, veio sobre Pedro um arrebatamento de sentidos. Eu acho muito interessante isso. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Amém? Nós vemos uma situação em que Deus queria usar Pedro. A gente sabe o contexto da história. E Deus queria usar Pedro para falar de Jesus para Cornélio, para ensinar a Cornélio. Mas só que Cornélio não era judeu. E Pedro era judeu, cristão, né? Mas judeu e com muitas raízes na religião. Ainda tinha muita coisa dentro de Pedro que precisava ser quebrada, que precisava ser retirada. Então eu quero hoje ficar nesse texto aqui. A religião tem feito com que a gente muitas vezes faça e fale coisas em nome de Jesus, sendo que não é assim. A religião nos cega. A religião ela nos deixa sem sentimentos de misericórdia muitas vezes. A religião não é legal. Quando as pessoas me perguntam que religião você é, eu falo, eu sou cristã. Porque eu sou seguidora de Cristo, eu sirvo a Cristo. Eu tenho uma religião? Tenho, mas isso não é primordial na minha vida. Isso não é essencial para mim. O essencial para mim é ser seguidora de Cristo. Ter a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Ponto. Por quê? Para que acontecesse, para que Pedro tivesse abertura, tivesse disposição, para que Pedro tivesse plena liberdade, para que Pedro desse plena liberdade ao Espírito Santo de agir através da vida dele, na vida de Cornélio, era necessário que a religião fosse posta de lado,
que a religiosidade de Pedro não existisse. Por quê? Porque se ele fosse com toda a religiosidade dele para a casa de Cornélio, seria difícil ele ir. 2, chegando lá, ele não ia falar do amor de Deus, não ia falar de Jesus, porque ele ia julgar as pessoas, porque não eram judeus. E eles achavam, muitos judeus cristãos daquela época achavam que os gentios, que no caso não são as pessoas que não são judeus, não seriam dignos de ter Jesus, de receber Jesus. E Jesus estava querendo quebrar isso. Jesus veio para quebrar a religiosidade. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro não comia essas coisas que desceu no lençol para ele, nessa visão. Ele teve um arrebatamento de sentidos. Por quê? Porque ele foi levado a um lugar onde ele pudesse ouvir Deus falando com ele. Ele teve uma visão. E o mais interessante que aqui fala, não faças tu comum ao que Deus purificou. Na visão, na hora da visão, o Senhor estava falando acerca daquele lençol para Pedro, né? A questão ali era de comer ou não comer, mas aqui esse texto é muito mais profundo, porque aqui não faças tu comum ao que Deus purificou, estava se referindo a Cornélio, a casa de Cornélio, estava se referindo a ele, ao que ia acontecer ali na frente, estava se referindo ao que Pedro ia levar para aquela família, para aquelas pessoas ali naquela casa. E se Pedro não tivesse tido essa visão, ele não iria levar. Porque muitas e muitas vezes nós não falamos de Jesus para algumas pessoas, nós não vamos em alguns lugares porque a gente é religioso. Verdade. Muitas vezes a gente despreza muitas pessoas porque a gente é religioso. E isso não tem que ter na nossa vida. Não faça tu comum o que Deus purificou. João diz assim, João 3,16, que Cristo veio ao mundo e morreu para o perdão dos nossos pecados. Ele morreu para perdão do pecado do mundo inteiro. Ele não morreu só por mim e por você. Ele morreu pelo pecado do mundo. Ele amou o mundo de tal maneira. É um mundo de tal maneira, não é eu, você somente. Ele amou o mundo de tal maneira que morreu naquela cruz. Então, quem sou eu ou você para dizer quem é Deus? Com quem eu vou falar de Jesus? Eu falo de Jesus para qualquer pessoa que Jesus colocar na minha frente. E essa tem que ser a nossa visão. Deixa de lado a religiosidade. Deixa de lado isso que tem te atrapalhado de falar do amor de Deus, de levar misericórdia, de levar amor, de levar cuidado àquele que precisa. Independente de qual religião ele é. Você é um cristão, então você vai levar o amor de Deus. Independente de quem seja a pessoa, independente do que ela faz, certo ou errado na vida dela, independente disso, nós vamos levar amor, generosidade. Nesses tempos hoje em que a gente está vivendo um tempo difícil, em que muita gente está perdendo os empregos, muita gente está passando fome, muita gente passando muitas dificuldades de coisas básicas, nós devemos nos levantar e ajudar ao próximo. Quem é o próximo? Esse que está do seu lado. Seu amigo ou pessoa que você não conheça. Graças a Deus, tem se levantado muitas e muitas pessoas, muitos e muitos lugares em que eles ajudam com cesta básica,
com higiene pessoal, com alimento mesmo, às vezes comida pronta, né? A gente liga o jornal, a gente vê se levantando pessoas que estão fazendo marmita, que estão distribuindo comida, que estão fazendo um trabalho nas ruas. Por quê? Até os moradores de rua, que nós temos preconceito com eles estão ali porque eles não têm lugar para morar. Até os moradores de rua estão passando muito mais necessidade do que já passavam. Eu vi uma reportagem sobre isso. Por quê? Porque os restaurantes, esses lugares públicos estão fechados, então eles não estão mais ganhando tanto como eles ganhavam. Alimento, eu digo, comida, arroz e feijão, é o básico. Então, assim, não deixe de ajudar a quem o Senhor colocar na sua frente para você ajudar. Você vai perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu ajude alguém hoje? Quem o Senhor quer que eu ajude hoje? Tem alguém para eu ajudar hoje? E o Senhor vai te mostrar. E o Senhor vai te mostrar. Mas você não pode ter preconceito. Aqui, Deus quebrou os preconceitos de Pedro. Deus quebrou a religiosidade de Pedro. Deus sanou isso. E nós vamos ver o que aconteceu na casa de Cornélio amanhã. A gente vai ler sobre isso. O que você tem feito para o seu próximo, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão precisando? O que você tem levado? Amor, carinho, ajuda na alimentação? O que você tem levado? Ah, eu não posso sair de casa. Muitas vezes você não precisa sair de casa. Muitas vezes você dá passa um WhatsApp de carinho, de amor, de atenção. Por quê? O que tem acontecido nesse tempo específico que nós estamos vivendo essa pandemia? Tem acontecido de muitas e muitas pessoas estarem sozinhas, estarem em depressão, porque estão se sentindo presas dentro de casa, principalmente os mais idosos, os mais velhos, estão se sentindo presos dentro de casa e muitas vezes sem ter ninguém para conversar. Então, você mandar um áudio do WhatsApp para conversar com eles já ajuda, já dá ânimo novo, já dá alegria. Uma ligação, um recadinho que você manda já vai alegrar o dia daquela pessoa que está sozinha, daquela pessoa que está em depressão. O que você pode fazer? Ah, eu não posso sair de casa, mas você pode orar. Você pode orar pelas pessoas. Você pode declarar diante do mundo espiritual a vitória sobre a vida daquelas pessoas que você conhece, que estão passando por dificuldade e que estão passando por momentos de enfermidade. Você pode orar declarando cura na vida delas. Então nós podemos fazer muitas coisas. A partir do momento em que eu não tenho mais a religiosidade, a partir do momento em que eu deixo de lado a religiosidade e as coisas que podem impedir de eu levar o amor de Deus, de eu demonstrar o amor de Deus, podem impedir que eu seja o amor de Deus, que eu leve através dos meus gestos, através da minha fala, através de tudo, o amor de Deus. Vocês viram como é que deu uma clareada agora? É porque o sol está começando a nascer ali. E é lindo, né? Você ver, olhar para o céu e ver ele subindo, ele clareando. É muito legal. Então, assim como esse dia está nascendo hoje, é uma nova oportunidade que Deus está nos dando de levar o amor, ser generoso, ser misericordioso, sem nada que impeça, sem religiosidade, sem coisas que a gente vai acumulando durante a vida, que vai fazendo com que a gente se afaste das pessoas, só levando amor, alegria, paz, levando alegria para as pessoas que precisam. Então essa é a minha palavra de hoje. Quebre a sua religiosidade. Tire tudo de você que possa impedir de você chegar para as pessoas, falar do amor e levar o amor e ser o amor de Deus. A criação anseia pela manifestação
dos filhos de Deus. Anseia pela sua manifestação, a manifestação do amor, porque os filhos de Deus demonstram, vivem e são o amor de Deus, que enche toda a terra. Nós precisamos viver isso. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, ouvindo esses passarinhos cantando, vendo esse sol nascendo, esse céu lindo. Nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela Tua palavra lida neste momento, Pai, em que o Senhor vem nos ensinar a não ser religiosos, preconceituosos. O Senhor vem nos ensinar a olhar com Teu amor, com Teu olhar. Nós queremos olhar com os Teus olhos, Senhor. Nos ajude a olhar com os Teus olhos, a ver como o Senhor vê as pessoas, sem nenhum preconceito. Mostre para cada um de nós como que o Senhor ama todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensine, nos ajude a amar como o Senhor ama. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui orando comigo agora. Cada um que se dispõe a estar levando o Teu amor através de ajudas, seja de qual forma for, através de uma palavra de consolo, através de uma palavra de alegria. Te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Leve o amor de Deus. Demonstre o amor de Deus. Viva e seja o amor de Deus vivo andando nessa terra. É o que nós precisamos ser, sem preconceito, sem religiosidade. Simplesmente o amor puro do Senhor Jesus. Levar amor a quem Ele colocar no seu caminho, a quem Ele colocar diante de você. Demonstre e viva o amor de Deus e faça o que for necessário, seja o que for que Ele for colocar para você fazer. Ele vai te falar como você vai fazer e como você vai agir e como você vai ajudar, se Ele levantar alguém que você possa ajudar, que você precisa ajudar. Seja um agente que leve o amor de Deus sem preconceito. Deus te abençoe.